acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa programação ao vivo desta terça-feira e a gente já vai começar falando sobre o nosso plantio de soja acontecendo em ritmo recorde para essa temporada 2021-22. Estamos bem avançados ali para a região central do Brasil. Agora temos que ter atenção ao que vai acontecer no sul do país, que tem condições climáticas que trazem certa preocupação, mesmo que de forma pontual, e também o que está sendo esperado ali para a parte norte, nordeste do nosso país, ali a região do Mato Piba, para a gente fazer esse balanço de como está o plantio até agora e dos desafios que o produtor ainda vai ter para a safra 2021-22, que está só começando, né? O plantio está na fase conclusiva, mas a gente está aí olhando para todo o desenvolvimento pela frente. A gente convidou o Claudeir Pires, CEO da Academia da Soja, um grande conhecedor dessa cultura e um homem que tem rodinhas nos pés. Ele vai viajando o Brasil todo para fazer esse retrato da safra pra gente. Não é, Claudeir? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É isso, né, Claudeir? A gente está avançando aí num ritmo considerável para o plantio, e isso me remete a uma entrevista que fizemos no ano passado, quando a gente tinha muita preocupação com a safra 2021. Concluímos bem a safra, mas passamos por emoções fortíssimas. Agora, se a gente olha para a safra 2021-22, a gente tem boas perspectivas carregadas aí para essa nova temporada, não? Ótimas perspectivas, Carla Mendes. Nem se compara com o cenário de um ano atrás. No ano passado, nós ficamos bastante apreensivos por questões de câmbio, né? A soja supervalorizou, muitos agricultores tinham contratos antecipados da sua produção e esses agricultores se viram na obrigação de ter que entregar uma soja pela metade do preço do valor atual. Então, isso foi muito sofrido para o agricultor. Mas ele foi lá e foi fiel, honrou com seus compromissos, honrou com o seu fio do bigode, né? E isso, com certeza, serviu como lição. Nesse ano, as perspectivas, climaticamente falando, são ótimas, né? Por uma questão de produtividade, as perspectivas são muito boas. E também de câmbio, né? O preço também está valorizado, está muito bom. O produtor ele não arriscou tanto em fazer tantos contratos antecipados como em 2020. Então, isso dá uma tranquilidade, né, para o agricultor brasileiro. Antes da gente falar do mercado, então, eu queria falar com você sobre essa questão climática e o desenvolvimento das plantas, das lavouras, efetivamente, Claudeir. O que você tem sentido aí entre os agricultores? Você que é um profissional que visita o Brasil todo, efetivamente, todas as safras, para trazer justamente esse retrato da temporada. Estamos aí com o plantio praticamente concluído no Mato Grosso, né? Se não concluído. Concluído, né? A região centro-oeste tendo também um bom avanço. Como é que tá? Vamos começar pelo Centro-Oeste. Como é que tá o seu retrato da safra do Centro-Oeste nesse momento? Vamos lá. Hoje eu falo aqui de Rio Verde, Goiás, uma das 3 principais regiões, né, produtoras de grãos do Brasil. E aqui no Goiás o plantio já foi concluído muito bem. As chuvas neste ano começaram bem mais cedo, completamente diferente do cenário do ano passado. Então, o produtor rural goiano está muito animado, as chuvas estão redondas, né? O calendário climático está fiel, está muito bom. Há poucos dias atrás eu estive em Minas Gerais também, as lavouras de Minas Gerais estão muito bonitas, principalmente na região do Triângulo Mineiro, né? Também estive na região norte do Brasil há poucos dias atrás, estive no sul do Brasil. Então, assim, o clima esse ano está muito bom para a região centro-oeste. Mato Grosso, o clima está redondo, Mato Grosso do Sul. Tivemos alguns problemas pontuais, mas nada muito expressivos. Aqui no Goiás está top, Minas Gerais também. No sul do Brasil, tivemos também problemas pontuais, né? A chuva deu uma cortada ali logo após o início do plantio. Então, o produtor do sul ele teve que dividir o seu plantio em 2 times, em 2 tempos. A vantagem é que a janela de plantio da região sul do Brasil é muito maior do que a janela de plantio da região centro-oeste, da região norte. Então, isso dá uma tranquilidade melhor. Porém, né, tudo tem que ter um porém, né, Carla Mendes? É muita emoção para uma safra só. Sempre assim, nunca é muito regular, né, Claudeir? É muito tranquilo. Não, não é muito tranquilo, né? Sempre tem que ter um porém. Me diga lá qual é a tua preocupação. Porém, né, existe uma
preocupação com um veranico que pode e tende a ocorrer, as previsões climáticas afirmam que tende a ocorrer um veranico na região sul do Brasil agora para o mês de dezembro. Isso pode ser um pouco preocupante, né, para os produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e para a região oeste do Paraná. Então vamos ficar atentos, ver como é que vai se comportar, né, porque também não tem muito o que se fazer agora, nesse exato momento. Tem como a gente fazer para o futuro, né, que é investir em correção de solo, em construção de perfil do solo, construção de fertilidade de solo, colocar palha nesse solo para cobrir esse solo e protegê-lo assim de futuros veranicos para as próximas safras. Mas para esse ano, né, na chuva não tem como a gente interferir em muita coisa. Então existe esse porém e essa preocupação com a região sul do Brasil agora para o mês de dezembro. Claudeir, você sentiu que esse produtor do sul ele acabou trazendo ali uma mistura nas variedades que ele utilizou para ter ciclos de sojas de ciclos mais curtos, outras de ciclos médios, ciclos mais longos? Ele conseguiu fazer essa variação, né? Trazer mais... escalonamento. Escalonamento, exatamente. Ele conseguiu fazer isso já temendo essa preocupação com o clima? Carla Mendes, o agricultor brasileiro, ele é muito teimoso e ele é muito ousado. A verdade é essa, não adianta a gente querer se enganar. Cada vez mais os agricultores brasileiros estão lançando mão de variedades de soja de ciclo cada vez mais precoce. Por quê? Porque ele entende que o ideal é fazer pelo menos 2 safras por ano. Então, ele quer colher a sua soja mais cedo para poder plantar a sua segunda safra mais cedo. Assim, ele pega mais chuvas, mais umidade no solo e consegue ter, né, essa safra dupla, a primeira safra de soja e a que a gente chamava antigamente de safrinha, que de safrinha de pequenininha não tem nada, né? A gente chama hoje de segunda safra, que é a safra de milho. Então, o produtor brasileiro ele não está muito preocupado em soja de ciclo mais longo, não. Ele, pelo contrário, ele está até pedindo para os melhoristas cada vez mais cultivares de soja de ciclo mais precoce, de forma que ele consiga aproveitar melhor, né, esse calendário climático aí. Claudeir, quando a gente olha para o norte e nordeste do Brasil, principalmente ali a região Matopiba, quais são suas perspectivas e o que você tem sentindo para agora? Tem alguma preocupação, algum ponto de alerta? Vamos lá. O Matopiba planta mais tarde, né? Sim. Matopiba planta um pouquinho mais tarde do que aqui no Goiás, do que em Minas Gerais, do que o Mato Grosso, né? O calendário climático do Matopiba é diferente, né? Os estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, em algumas regiões do Matopiba, o plantio nem começou. Olha que louco. O Piauí, por exemplo, a região médio-norte do Piauí, nem começou o plantio. Olha só. Região norte do Maranhão, região de Chapadinha, Anapurus, Brejo, Matarroma, por ali, nem começou ainda. Então, o calendário climático lá é diferente. Mas as previsões, felizmente, são muito, muito boas, muito boas. Aquela região, principalmente a região norte do Maranhão e do Piauí, é uma região que chove muito, tem um calendário climático de uma precipitação de aproximadamente 1.800 milímetros por ano, né? Isso dá uma tranquilidade, né, climaticamente falando, para o agricultor do Matopiba. Mas também, até para a região sul do Maranhão, sul do Piauí, a região do LEM, né, do Luiz Eduardo Magalhães, sim, ali oeste da Bahia, também o clima está muito bom. O pessoal que já plantou lá, as lavouras estão bem estabelecidas. Então, aquela região está tranquila, o pessoal está muito animado e as previsões são de boa regularidade de chuva para o sul do Maranhão, sul do Piauí e para o oeste da Bahia. Claudeir, ontem, durante o nosso Bom Dia Agronegócio, que é aquela abertura de mercado que nós fazemos aqui nas redes sociais do Notícias Agrícolas, nós tínhamos muitos relatos de excesso de chuvas ali em partes de Mato Grosso, partes do Goiás e partes da Bahia. Isso pode ser um problema agora para as lavouras desses estados? Sim, pode ser um problema, sim. O excesso de água também é prejudicial para a planta. A planta precisa de água, precisa de umidade no solo, mas ela também precisa de luz. Então, a planta, ela bebe nutrientes do solo, né? Mas ela também se alimenta, digamos assim, ela capta energia luminosa e transforma essa energia luminosa, né? É a fotossíntese. Tudo que começa com foto vem de luz, vem do sol, né? Fotossíntese. Então, a planta,
ela precisa de água, mas ela também precisa de luz para transformar essa energia luminosa em energia química, né? Nesse processo de fotossíntese, e ela vai produzir ali a glicose para formar a proteína dentro da vagem, que é o grão. Então, o excesso de chuva também é prejudicial, existe essa preocupação sim. Nós precisamos de água, de muita água, mas também precisamos de muito sol. Então, tudo tem que ser na medida certa. Depende de São Pedro lá em cima, né, Carla? Se tem uma coisa que a gente já falou mais de uma vez, né, Claudeira, que o produtor consegue planejar e controlar diversos fatores, né? Mas o principal é o clima e a gente sabe que isso ele tem que somente mitigar os efeitos de possíveis adversidades climáticas, né? É verdade, é verdade. O produtor rural, ele é um cara extremamente corajoso, extremamente de fé, porque você imagina, você enterrar dinheiro, né, na terra, no chão, com a esperança de vir chuva no momento certo, de vir sol no momento certo, né? E o trabalho dele, porque também não é só esperança, ele tem todo um trabalho, todo um investimento em equipe, em maquinário, em conhecimento, em operacional, para transformar toda essa esperança em alimento, em produção. Ai, que bacana, essa profissão mais bonita do mundo é a profissão do agricultor, né? É quem alimenta todos nós, toda a população mundial. Claudir, a gente fez uma live também antes de começar a safra 2021-22 e a gente trazia algumas perspectivas, justamente essas sinalizações que você nos dava sobre o que era possível o produtor fazer para ele passar bem a safra, o desenvolvimento das suas lavouras, né? Naturalmente, ele vai encontrando desafios aí ao longo do desenvolvimento e do decorrer da safra. A gente está falando de uma crise de insumos muito severa nesse momento, né? A gente está falando, por exemplo, de uma falta ou de uma oferta bastante escassa de glifosato. É um problema na tua perspectiva, né? Você que, como eu falei, vai passando por todo o Brasil, você tem sentido essa preocupação por parte dos produtores quando a gente olha para essa crise de oferta desses insumos, em especial para esta safra do glifosato e para as próximas, além dos defensivos, também os fertilizantes? Não tem nada perfeito nesse mundo, né? Olha, os preços da soja e do milho, dos produtos agrícolas, né, produzidos aqui no Brasil estão muito bons, estão valorizados, isso é uma tranquilidade para o produtor. O clima está bom, só que, olha aí, nem tudo é perfeito, nós estamos com essa escassez de insumos, escassez de herbicidas, escassez do glifosato, né? O banimento do paraquat foi muito prejudicial para a agricultura brasileira, na minha opinião, foi um erro, mas já foi feito, não há nada que se possa fazer mais, já foi banido o paraquat. Existem outros substitutos. E o que o produtor ele pode fazer, né, para se resguardar de futuros problemas na próxima safra? Ele pode fazer algumas coisas sim. Primeira coisa é começar já a colocar produto dentro de casa, começar a fazer contratos, garantir os seus insumos para a próxima safra, né, para a safra 22, 23. Então, ele não pode esperar mais. Esse cenário de pandemia é muito incerto. Então, o produtor ele precisa fazer suas compras antecipadas, sim. Dessa forma, ele se resguarda disso que está acontecendo, de problemas como esse, né? Falta glifosato, falta fertilizantes. Até semente esse ano faltou, Carla Mendes. Então, o produtor que deixou para a última hora, esse realmente teve dor de cabeça. Então, a gente tem que pegar isso como lição e começar a se precaver e comprar seus insumos antecipadamente. Dessa forma, ele corre menos riscos. E outro, agronomicamente falando, o que ele pode fazer para se precaver de futuros problemas? A minha dica é: invista em construção de perfil de solo. O seu solo, produtor rural, ele é o seu maior patrimônio. O seu maior patrimônio não é a terra, é o solo. E, Carla Mendes, você sabe qual é a diferença entre solo e terra? Não, diga lá. É vida. Você pega um punhado de terra e um punhado de solo nas mãos, o solo tem vida. O solo ele tem uma microbiota, ele tem uma fauna. E o que não tem é terra. Muitos agricultores não estão preocupados com essa parte biológica do solo, com a fauna do solo. A minha dica é: invista em cobertura de solo, em correção de solo, corrigir o pH desse solo, né? Em ter uma boa reserva
de nutrientes no seu solo, e não só a reserva de nutrientes químicos, mas também biológicos, Sim. seres vivos no seu solo. Isso aí vai te dar uma fertilidade de solo infinitamente maior. Então, minha dica é: invista no seu solo, porque ele é seu maior patrimônio. E quando ele tem um perfil de solo bem construído, né, Claudeir, passar por um momento desse, de crise na oferta de insumos, que talvez a gente não pensou que fosse passar, ele passa com um pouco mais de tranquilidade ou menos apreensão, né? De alguma forma, ele vai estar um pouco mais garantido do que aquele produtor que não investe. A gente precisa ter todos os produtores brasileiros investindo em perfil de solo, né? Com certeza, com certeza. A construção de perfil de solo, os resultados são visíveis entre vizinhos, por exemplo, ou entre talhões da mesma fazenda. O talhão que tem um perfil de solo bem construído, com certeza ele é um talhão mais produtivo. E nos anos mais problemáticos, né, com falta de chuva, essa diferença ela é notória, ela é fácil de se perceber. Por quê? Porque ainda que falte umidade no solo, o talhão de solo, que é mais bem corrigido, né, consegue entregar mais produtividade. Por quê? Porque a planta desenvolve mais raízes. E a boca da planta de soja está nas raízes. Sim. E ao contrário do que muitos pensam, planta não come, planta bebe. E ela precisa desse solo úmido, da solução do solo, para ela captar esses nutrientes que existem no solo. Então, tá aí, né, o porquê que o produtor ele não pode deixar de ter essa reserva no seu solo. Construir perfil de solo, para que ele tenha uma fertilidade de solo muito mais profunda. Assim você vai ter mais raízes. Tendo mais raízes, tem mais bocas. Tendo mais bocas, tem mais acesso à comida, né? Sem dúvida. Claudeir, a gente entrevistou um produtor ontem de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, que diz o seguinte: a soja está se desenvolvendo bem, mas que há uma alta pressão de lesmas e caramujos. Você sabe me dizer se isso é uma preocupação localizada para Sidrolândia, ou se há um problema em Mato Grosso do Sul, ou se outras pontas do país também estão sofrendo com ataques como esses ou de outras pragas? Vamos lá. Esse é um problema pontual, mas por incrível que pareça, ele tem surgido em várias regiões do Brasil. Essa presença de lesmas e caramujos aí. Então, precisa ser monitorado com muito cuidado, porque é algo novo. Então, nós precisamos ainda dominar as técnicas de manejo da ocorrência dessa praga. Isso ocorre, muitas vezes, por excesso de umidade no solo, né? E aí, altas temperaturas, excesso de umidade no solo, então, favorecem o surgimento desse problema. Mas, assim, nós temos bons entomologistas no Brasil fazendo trabalhos de pesquisa, já existe produto que combate esse tipo de problema, então nós precisamos monitorar. Monitorar vai fazer com que a gente tome providências muito mais cedo antes que esse problema se agrave cada vez mais. Outro problema muito recorrente no Brasil, Carla Mendes, e todos os telespectadores aqui do Notícias, são com os nematóides. Os nematóides, eles estão causando prejuízos de milhões e milhões de reais para os agricultores brasileiros, mas milhões mesmo. Ainda assim, até assustador mensurar os prejuízos que os nematóides estão causando. Certo. E muitos agricultores ainda não estão atentos para isso. Eles não conseguem ultrapassar o seu teto produtivo e fica pensando que o problema está na semente, o problema está na fertilidade do solo, quando na verdade o problema é biológico, é o solo dele contaminado com nematóides parasitas. E o que causa tudo isso, né? A principal praga hoje, né? Na verdade a gente nem os próprios nematologistas sabem se nematóide é praga ou é doença. Mas o fato é que esse é o principal problema da agricultura brasileira hoje, nematóide. Então, nós precisamos nos atentar mais para isso e prestar mais atenção e manejar melhor esses nematóides, porque não tem como a gente exterminar os nematóides. Na verdade, existem milhões de nematóides no solo, só que felizmente, a maior parte dos nematóides, eles são de vida livre, são organismos de vida livre. Eles são benéficos para as nossas plantas. Eles fazem parte da fauna do nosso solo. Mas quando o nosso solo está em desequilíbrio, aí os nematóides parasitas começam a predominar e começam a parasitar as nossas plantas de soja, causando prejuízo, causa queda de produtividade, né?
E é um problema conhecido, né, Claudeira? É interessante que a gente ainda tenha prejuízos, são prejuízos bilionários, né? Uma coisa, os estudos mostram que realmente os prejuízos são bilionários. Agora, Pois é. É um problema já conhecido, né? Como é que estão os avanços para que, dos estudos, da pesquisa, para que a gente tenha avanço nesse cenário? Vamos lá, é um problema conhecido, mas infelizmente é bastante negligenciado. Por quê? Porque ainda não existe um produto que é a salvação da lavoura que combata os nematóides. O que vai combater os nematóides é uma série de ações no manejo em que o produtor ele vai reduzir a população desses nematóides ou o fator de multiplicação deles na lavoura. Mas, assim, a gente tem visto, e eu tenho acompanhado trabalhos aqui em Rio Verde, Goiás, por exemplo, que a gente conseguiu resolver, assim, 99% dos casos de danos causados por nematóides. Os nematóides, normalmente, eles surgem por reboleiras nos talhões, reboleiras na lavoura. O que são reboleiras? São grandes manchas. Às vezes, essas manchas têm 2 por 2 de diâmetro, às vezes elas têm 20 por 20 de diâmetro. Depende muito da infestação de nematóide, né? Saúde! Amém. É para quebrar o gelo, para o nosso bate-papo fluir melhor. Quem não espirra? Não, ontem também estava entrevistando uma outra pessoa, ele desculpa, falei, não, estamos todos aqui, né? Boris Casoy já disse isso, né? Espirrou e na sequência falou, somos todos humanos, vamos espirrar. Se o Boris Casoy pode, né? Ele é um gênio, né, da comunicação. Claudeira, a gente está falando de diversas estimativas agora de produção para o Brasil, né, de safras superando 140 milhões de toneladas. A gente tem o número da Conab com 142,5, as consultorias privadas bem acima disso, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com 144 milhões. Esses números fazem sentido para ti? A gente vai ter realmente uma safra na casa dos 140 milhões de toneladas mais? Eu acredito em 144 milhões de toneladas. Por quê? Porque eu analisei, né, os dados de várias agências, né, inclusive do USDA, e todas elas estão bastante coerentes. Então, entre 140 e 144, tá muito coerente. Eu aposto em 144 milhões de toneladas de soja para essa safra. Por quê? Porque a gente depende de clima, e as previsões climáticas são boas, né, embora exista uma previsão de veranico para a região sul do Brasil em dezembro, mas eu acho que não vai causar danos tão drásticos assim, não. Então, eu aposto em 144 milhões de toneladas de soja produzidas nessa safra. Estou bastante otimista. Olha, é sempre um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas, que a gente possa ter você mais vezes conosco. Muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite, colocar aí na tua agenda. Né? Você que está aí com o evento prestes a começar, né, Claudeira? Dia 2 de dezembro, depois de amanhã... o povo das vendas é conhecimento do bom, né? Exatamente. Nós vamos realizar aqui em Rio Verde, Goiás, no dia 2 de dezembro, na próxima quinta-feira agora, o Agrovendas Experience. É um evento que fala sobre atendimento ao cliente, como o agrônomo pode atender melhor o produtor rural. Olha, Carla, está acontecendo uma situação um tanto quanto... inusitada. Muitos agricultores estão colocando placas na porteira da sua fazenda escrito: não estamos recebendo agrovendedores. E aí isso assustou bastante as revendas de insumos, as revendas de máquinas, as empresas de serviço. E aí eu fui entender por quê. E todos os produtores me disseram: olha, nós estamos sendo tão assediados por vendedores de todos os segmentos que a gente não tem tempo de atender a todos e trabalhar na fazenda ao mesmo tempo. E aí a gente se obrigou a colocar esse tipo de placa exatamente para poder restringir a entrada de agrovendedores. Outro motivo, né, é a pandemia também, então a gente quer evitar esse contato. E pensando nisso, nós criamos o Agrovendas Experience. Eu criei, é um curso para agrônomos que trabalham com revendas de insumos e de máquinas agrícolas que querem aprender técnicas de se conectar melhor com o produtor rural. Quando o produtor rural coloca aquela placa na porteira da fazenda, ele está dizendo: olha, por aqui eu não quero que você passe, porque eu não tenho tempo de te receber aqui na fazenda. Mas não significa que você tem que desistir, você que é agrovendedor, né? Por quê? O produtor está falando: ó, por essa porteira você não pode passar,
Mas existem outras porteiras que você pode acessar esse produtor. Você pode fazer contato, fazer network com ele por outros canais. E são essas alternativas que eu ensino no Agrovendas Experience, dia 2 de dezembro, aqui em Rio Verde, Goiás, no Espaço Capital. Todos vocês estão convidados. Coisa boa. Claudeir, mais uma vez te agradeço pela companhia, meu amigo, sempre bom receber você por aqui. Vamos estar juntos mais vezes ao longo do desenvolvimento dessa safra 2021-22, saber como é que a nossa sojinha aí está se desenvolvendo. Lembrando que é uma das principais culturas do país, principal item da nossa pauta exportadora. Tem muito em jogo quando a gente começa a colocar as sementes no chão até que elas sejam colhidas e estejam nos armazéns, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Muito valiosa para nós, muito valiosas essas informações que você divide conosco nessa terça-feira. Obrigada. Obrigado a você, Carla. Um abraço para você e para todos do Notícias Agrícolas. Um abraço, até a próxima, Claudeir. Conosco, portanto, o CEO da Academia da Soja, Claudeir Pires, que está aí visitando as lavouras Brasil afora. O Claudeir faz alguns alertas importantes para a gente saber como é que vai se desenvolver essa safra 2021-22 de soja. A gente está falando de preocupações com o veranico que pode acontecer no sul do Brasil, por conta de ser um ano de laninha. A gente tem a possibilidade das chuvas serem mais limitadas para o sul do Brasil, então a partir já de dezembro, né, que dezembro começa amanhã. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o oeste do Paraná podem sofrer com esse tempo um pouco mais seco. A gente vem falando bastante sobre isso aqui no Notícias Agrícolas, a Virginia Alves tem falado bastante sobre isso e o Guilherme vai visitando, né, os principais municípios produtores do Brasil no Realidades da Safra e vem trazendo esse retrato. Nós trouxemos também, pelas palavras do Claudeir, a preocupação ainda com os nematóides, que ainda tiram muito da produtividade do produtor brasileiro, que está ali ainda batendo no seu teto e não consegue avançar, e parte disso vem desse problema com os nematóides, que é de difícil controle, é de difícil manejo realmente, né? Não tem como reduzir muito a população dos nematóides e são parasitas, então é preocupante. Matopiba, que tende a começar o plantio aí sempre um pouquinho mais tarde, deve ter condições favoráveis de clima para fazer seus trabalhos de campo, então a gente tem perspectivas bastante favoráveis para a safra 2021-22 e a perspectiva do Claudeir ainda é de 144 milhões de toneladas de soja colhidas na safra 21-22 do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.